Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje vamos falar de investimento no exterior. Será que está na hora então de investir em ações, em BDRs? Qual a diferença desses dois? Eu acho particularmente que 2021 vai ser o ano dos investimentos fora do Brasil, tá? Vocês vão me ver falar muito sobre isso daqui para frente. Então fica comigo até o final desse vídeo para entender tudo direitinho. Já se inscreve aqui no canal, porque hoje eu trouxe um convidado especial que entende dessa questão global, tá? É o Fernando André. Fernando, seja bem-vindo aqui ao canal e vamos falar então de investimentos. Você acredita que 2021 vai ser o ano dos investimentos no exterior? Fala, Ricardo, tudo bem? Fala, pessoal do Lucro FC, falar um pouquinho sobre investimentos globais. E sim, 2021 é o ano para o investidor começar a montar a sua carteira em investimentos globais. Nunca esteve tão fácil de abrir uma corretora lá fora e começar a operacionalizar os seus investimentos e no exterior, né? Muito bom, então vamos lá. O Fernando ele separou para a gente aqui os 8 itens principais, a diferença entre investir em BDRs e em ações, em estoques, diretamente lá nos Estados Unidos. Vamos falar dos dois principais itens aí que diferenciam uma coisa ou outra. Fato é que sim, tá muito fácil de investir no mercado americano, no mercado global, tá? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Agora, os 8 itens completos, a gente vai deixar o link aqui na descrição, o relatório que tem toda essa diferenciação. Vou aproveitar do Fernando aqui hoje, que não é todo dia que a gente tem um analista certificado, especialista, então vou fazer várias perguntas para ele. Mas, ô Fernando, antes de você passar esses dois itens principais aí das diferenças, explica pra gente o que é um BDR e o que é investir diretamente em estoques, então? Bom, existem essas duas perspectivas hoje, né, para o investidor que quer ter exposição mais especificadamente a uma estoque, a uma ação, né, Ricardo, que é via BDR, que são os recebíveis dessas ações, não são umas ações propriamente dita, ou a compra direta, né, da estoque, da ação lá no exterior, né? E aí a diferença talvez de cunho mais operacional é que em BDR você consegue comprar numa corretora aqui no Brasil e uma estoque, uma ação você tem que comprar através de uma corretora lá fora. Essa é a diferença talvez mais notável, né? E aí falar um pouquinho sobre as diferenças e a principal vantagem de um lado ou de outro, né, Ricardo? O primeiro é que você tendo uma conta lá fora, no exterior, isso te abre um leque imenso de opções, né? A gente está falando ali as bolsas americanas de 4, 5 mil ações e também a perspectiva de investir em ETFs, né, Ricardo? Que é uma indústria ainda muito incipiente no Brasil, que ainda engatinha, e lá fora a gente consegue realmente abrir muito, né, o leque de opções. A gente pode ficar exposto a uma determinada região, a uma determinada economia, a um setor de um país, ao setor financeiro dos Estados Unidos, por exemplo, ou até mesmo alguns ETFs de cunho mais macroeconômico. Então, realmente essa questão da variedade de opções é algo que chama bastante atenção, né? E é claro, né, para o investidor que vai operar aqui via BDRs, tem a questão de talvez ser mais prático, né? Então não é muito diferente do que o investidor já vem fazendo ao comprar uma ação da Petrobras, do Banco do Brasil, da Itaúsa, que são aqui as recomendações abertas da Levante, né, Ricardo? Basta lá colocar o código ao final do ativo, que é o 34, né, para os BDRs. Basicamente essa é talvez a principal diferença entre BDR e investir diretamente lá fora. Ok, então vamos lá. Esse primeiro ponto que você trouxe para a gente é a variedade dos ativos, tá? Certo que investir no mercado global, você tem muito mais opções de investimento, mas entre os BDRs e as stocks, nesse item especificamente, quem que ganha? Acho que seriam as stocks, né? Tem mais variedade? Bom, sem dúvida, o leque de opções é bem maior para o investidor que vai abrir a conta lá fora, né? A gente está falando de pelo menos 4 mil ações, né? Fora os ETFs. E no Brasil a gente está falando aqui de 500 ou 600 BDRs. A gente vai ter, né, talvez aí nos próximos anos, a possibilidade de ter BDRs de ETFs, é algo que a B3 aí está endereçando, né? Infelizmente isso vai ser no primeiro momento disponível apenas para os investidores qualificados, né? Que aqui no Brasil eu costumo dizer que o critério é quantificado, na verdade. Então, realmente, é de goleada o tamanho da variedade que se tem do investidor que vai operar lá fora. Legal. Então, lembrando sempre que essa ideia de investir lá fora
como a gente está falando desde o começo do vídeo, está muito fácil, né? Para você abrir conta numa corretora e ter acesso ao mercado de estoques, hoje em dia está bem fácil, são diversas opções aqui. Já gravei outros vídeos falando sobre isso, eu mesmo abri uma conta lá na Avenue, vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu mostrei que é fácil abrir essa conta, tá? Então, Fernando, traz pra gente aqui o segundo diferencial, então, entre BDRs e estoques, uma vantagem ou desvantagem de alguma delas. Bom, talvez a principal vantagem, né, do investidor que quer ter alguma exposição a ativos globais, internacionais, é a questão da operacionalização, né? Então, é bastante fácil hoje para o investidor que já tem uma conta aberta aqui no Brasil para ter essa exposição. Então, é muito mais fácil comprar um BDR, como eu falei, basta colocar lá o ticker, né, da estoque da ação, adicionar lá 34 e realmente fazer a sua compra direto pelo home broker da corretora aqui no Brasil. Agora, para quem quer ter uma ação, uma estoque, né, genuinamente americana, precisa-se, né, abrir uma conta no exterior, como o Ricardo falou, tem a Avenue, que hoje é muito preparada para receber os brasileiros, mas você tem que fazer também o câmbio e aí realizar a compra, né? Então, essa questão da operacionalização, talvez ali no curto prazo seja realmente mais fácil fazer via BDR. Muito bom, tá? Então, segundo item aqui da operacionalização, então os BDRs levariam vantagem, tá? Então, vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui na tela todos os outros itens que estão disponíveis no relatório, tá? Então, baixe o relatório gratuito para você ler todos esses outros diferenciais entre BDRs e estoques. Porque eu quero aproveitar o Fernando agora para falar um pouquinho mais desses investimentos globais, aproveitar que temos um analista convidado aqui no canal. Sabe o que é, Fernando? Eu estava pensando outro dia, eu estava assistindo bastante vídeos sobre o assunto, e a galera fala assim, investir no exterior. Mas eu só vejo o pessoal falando de investimento nos Estados Unidos. É Disney, Apple, Amazon. Pô, mas investimento no exterior é só Estados Unidos? Essa questão se confunde muito, né, Ricardo? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que diversas ações que são listadas nas bolsas dos Estados Unidos, na verdade, tem sede e operações em outros países, né? A gente viu o exemplo mais recente, né? Faz aí quase um ano, exatamente um ano, a XP abriu o seu capital lá fora, né? Então tem esse leque também de opções de ações que acabam abrindo capital nos Estados Unidos, e a gente também tem uma outra vertente que a maioria, né, ou pelo menos boa parte dessas principais empresas que a gente fala, né, tem atuação global. Então 50%, 60% às vezes das suas receitas, por exemplo, é em moeda exterior. Então, não é só os Estados Unidos, né? Então, essas empresas são realmente grandes conglomerados globais. E, por fim, como a gente vem falando aqui ao longo do vídeo, né, Ricardo, tem muita coisa lá fora, então tem a perspectiva de investir em ETFs de uma determinada região, de um determinado setor em outro continente. Então, realmente, abrir uma conta no exterior e nos Estados Unidos não quer dizer que você vai ter necessariamente exposição só à economia americana, né? Então, acho que esse é o mais bacana, você começar a montar ali uma carteira, né, com investimentos com exposição a diferentes economias ao redor do globo. Ah, legal. Então agora eu entendi, né? Quando todo mundo fala de abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, é porque lá dentro dos Estados Unidos você consegue investir em diversos países, né? Sei lá, se eu quisesse investir na China, aqui pela Bolsa Brasileira, eu não ia conseguir, né? Mas se eu tenho uma conta aberta lá numa corretora nos Estados Unidos, aí eu consigo investir num ETF, por exemplo. É isso, né? Exatamente, né, Ricardo? Eu acho que um outro ponto que a gente acabou não tocando é a questão dos modelos de negócios espetaculares que talvez encontrem solo fértil, né, para prosperarem nos Estados Unidos. Então, os negócios mais espetaculares do mundo estão lá, né? A gente teve aí, por exemplo, essa semana o IPO do Airbnb, né, que vai ser listada lá na Nasdaq. Então, realmente, a gente tem essa perspectiva de conseguir acessar esses investimentos diferenciados, que a gente tem muito pouco aqui no Brasil, né, Ricardo? A gente teve aí essa onda de IPOs ao longo de 2020, mas a gente talvez seja um pouco carente aí desses negócios realmente diferenciados. E talvez o que despontasse aí nos últimos anos acabou optando por justamente abrir capital lá nos Estados Unidos. Legal, show de bola. Por isso que é bacana a gente trazer convidados aqui, analistas que entendem muito do mercado, porque assim todo mundo vai conseguindo mais conhecimento. E se você que está assistindo esse vídeo gostou do assunto, bota a hashtag aí, volta Fernando, para ele vir aqui outras vezes falar de investimentos globais, certo? Fernando, então o relatório aí, fala um pouquinho, tem 8 itens lá no relatório que está gratuito na descrição, né? Exatamente, o pessoal vai poder ver lá as principais diferenças, né, entre operar via BDR e via exterior, abrindo uma conta lá fora mesmo. O pessoal pode clicar aí no link e acompanhar
para saber de fato quais são as principais diferenças nessas duas modalidades. Legal, então agradeço muito você estar aqui com a gente, espero que você volte mais e vamos deixar aqui então a hashtag Volta Fernando. Fernando, obrigado, cara. Um abraço, pessoal.